Então, é o seguinte, eu não estou seguindo verso a verso de livro nenhum, tá? Porque num estudo mensal, até já falei isso aqui, num estudo mensal, isso é inviável. Vou ficar a vida inteira para acabar uma parte de um livro, não vai dar tempo. Então, eu estou trazendo os fundamentos principais do Vedanta, assim, os versos principais, e é isso, é isso. Como o Paulo falou, né? Quem quiser um estudo mais assim organizadinho, toda segunda-feira eu estou nesse canal do YouTube aqui, ó, às 7h30 da noite. É só procurar no YouTube. Ou então escrever meu nome ou procurar por esse canal, segunda-feira estamos lá. Aí a gente faz um estudo mais detalhado, dirigido, mas é no YouTube, não tem esses quadradinhos com o rosto de todo mundo, não. Mas é participativo, vocês vão tirando a dúvida e sugestões no chat do YouTube. Hoje, olha, você lembra aquele negócio que eu falei de expansão da consciência? Tudo que, então, tem que ficar sempre com isso na cabeça. Olha, tudo que coloca a gente dentro de um quadradinho, dentro de uma restrição mental, é péssimo. Isso nos separa da transcendência. Então, tudo que expande a consciência é ótimo. O objetivo dos Vedas é essa expansão da consciência. Então, o que limita mais a nossa consciência? A gente mesmo. Nós somos os maiores limitadores da nossa própria consciência. Mas o que em nós limita mais essa consciência? Os nossos desejos. Então, nós geralmente ficamos aprisionados aos nossos desejos. Eu vou contar, então, uma historinha, mas uma historinha que até aconteceu na minha vida e tudo, que ilustra muito bem isso que eu quero passar hoje. Todo mundo diz que nós temos uma missão aqui na Terra, né? A gente nasce para fazer alguma coisa. É o nosso propósito por termos nascido, não é? Então, vamos lá. E muita gente diz, o objetivo da gente aqui é procurar fazer coisas boas para as outras pessoas. Então, a gente busca fazer o bem, praticar caridade e outras coisas mais, que são boas para as outras pessoas. É claro que isso é bastante nobre, é muito nobre mesmo, e mostra realmente um caráter elevado. Mas, então, vamos conversar sobre isso. Sobre fazer o bem, sobre a nossa missão, a missão de cada um aqui no planeta, tá bom? Olha, a história é a seguinte, essa história foi real, tá? Que eu faço atendimentos, já há 20 anos que eu atendo pessoas, e esse atendimento me marcou bastante. Eu estava atendendo uma garota, ela trabalha numa empresa de sei lá o quê, não lembro qual é a empresa dela. E ela queria fazer alguma coisa boa. Então, o que que ela fez? Ela começou a fazer florezinhas, jarros com pequenas flores, com mensagens positivas ali dentro. E aos domingos, ela organizou um grupo de pessoas, né, muito jovens, que viam nas pracinhas, principalmente assim, as pessoas mais idosas, que estavam ali sentadas nos bancos, sozinhas, assim. Então, esse grupo se aproximava dessas pessoas, oferecia um jarrinho desse tamanho, com flor, muito bonitinho, com uma mensagem positiva, e dava uma mensagem positiva para cada um das pessoas idosas que estavam ali sentadas nos banquinhos da pracinha. E, quando os idosos queriam, e sempre queriam, batiam um papo com uns dedicantes, né? E se sentiam acolhidos. E essa garota se sentia muito bem por fazer isso. Então, ela estava fazendo um ato de caridade, uma coisa muito boa, e que mostra um caráter bastante elevado. Beleza. E aí ela falou isso na consulta que eu estava fazendo com ela. Ela falou, Marcelo, o que que você acha disso? Eu falei, acho maravilhoso. Você acha que eu devo continuar fazendo, Marcelo, esse tipo de atitude? Eu falei, acho. Muito, muito bom. Perfeito, você não deve parar disso nunca, deve aperfeiçoar cada vez mais. Mas eu não sei, eu estava sentindo
que tinha algo para falar para ela. Aí comecei a puxar assunto. Também as cartinhas ajudam, né? Essas, essas cartinhas aqui, elas ajudam a saber quando tem algo mais para falar. Aí eu falei, tá bom, mas e a sua família? Como é que tá? E o seu trabalho? Como é que tá? Aí ela falou do trabalho dela. Ah, no meu trabalho está tudo bem. O dinheiro está bom e tudo, eu gosto do meu serviço, mas tem um garoto lá que é um estagiário. E esse estagiário, ele não é muito inteligente. Eu tenho que repetir as coisas 2 ou 3 vezes para ele, e isso me incomoda. Ele não entende o que eu falo, meu Deus. Eu falo uma coisa, ele não entende, faz errado, e eu acabo brigando com ele, eu brigo com ele toda hora. Eu não aguento aquele garoto. Detalhe, aí eu perguntei para ela, mas você tem o poder de contratar e demitir estagiários e funcionários? Você é a dona da empresa? Aí ela disse, não, eu sou contratada. Eu não posso demitir ou contratar um estagiário. Ele é mandado para mim. Ah, beleza. Porque se ela tivesse o poder de demitir ou contratar, aí seria outra história. Mas ela não tem, né? Os superiores a ela enviaram aquele estagiário para ela e ela vai ter que trabalhar com aquele estagiário. Maravilha. E ela estava num grau de convivência assim quase insuportável. E saía farpa, faísca, todos os dias com aquele estagiário. E ela conversando isso comigo, ela até começou a se irritar bastante. Já faz um tempo que eu fiz esse atendimento. Ela começou a ficar muito nervosa. Aí eu falei com ela: olha, e agora? Você faz a caridade lá na pracinha. Muito bem, parabéns. Mas o que o universo está colocando para você, para confrontar você mesma, é o estagiário. Você se acha uma pessoa maravilhosa quando faz a sua caridade na pracinha. Mas diante do estagiário, você se irrita bastante. Por quê? Porque eu não aguento aquele cara, ele não é inteligente. E a garota era inteligente, viu? Pois é. Só que o limite da inteligência dele é aquele. Ele não está fazendo por preguiça, por desleixo, sabe? Ele tem uma inteligência limitada. E agora? O que ela precisa ver nela mesma para a transcendência dela? Ela precisa dizer para ela mesma: eu sou uma pessoa muito boa, porque faço coisas boas na pracinha. Isso é bom. Mas o que ela precisa, de fato, é analisar o que veio para ela, que é aquele estagiário, que a irrita. Na verdade, ela culpa o estagiário pela irritação dela. Mas ela, de fato, sente raiva dela mesma. Porque ela não suporta a limitação do outro. O problema é dela com ela. E se ela não enxergar esse problema dela com ela não vai sair do quadradinho mental dela. Ela pode praticar o bem que for, mas se ela não enxergar o que o universo dá para ela, para o trabalho dela mesma, ela vai permanecer com a restrição mental dela. Olha só, quando a gente se abre para o que chega, a gente está saindo do nosso quadradinho. Percebe isso? Quando ela faz a caridade na pracinha, aquilo é um desejo que ela tem. Ela quer fazer aquela caridade. É um desejo dela.
O estagiário, quando foi entregue a ela, não é fruto do desejo dela. Tudo que está no nosso desejo está dentro do nosso quadradinho. E eu fico feliz porque realizo um desejo meu. No caso dela, distribuir flores na pracinha. Ótimo, mostra uma nobreza de caráter, mas ainda mostra um círculo girando dentro do mundo dos desejos dela. O estagiário veio de fora desse mundo dos desejos dela. Então, todo mundo agora vai ter que fazer essa analogia com a sua própria vida. Como eu falei, a raiva que ela sentia não era a raiva, de fato, do estagiário. Isso é esse dedo apontando para o outro. A raiva que ela sentia era dela mesma por não tolerar as limitações dos outros. Quantas vezes eu mesmo, no meu trabalho, já sofri o que esse estagiário sofreu. Opa, balancei aqui. O que ele sofreu. Quantas vezes os meus superiores já colocaram para mim tarefas que eu não tinha capacidade para fazer. E eu recebia bronca todos os dias. E eu falava: olha, eu aceito a sua bronca, mas acontece que eu não tenho a capacidade para fazer isso que você quer. Você, como um administrador, deveria ver isso e talvez deveria dar para mim uma atividade adequada para a minha capacidade, não que está acima da minha capacidade. Você está exigindo de mim uma velocidade que eu não tenho, um conhecimento técnico, sei lá o que, que eu não tenho. Então, por que você está dando isso para mim? Só que ela dava isso para o estagiário dela. Então, o que, que eu quero dizer para vocês? Tudo que fica dentro do mundo dos nossos desejos ainda é um fator limitador. A gente tem que ficar de olhos abertos para o que o universo nos dá, que está fora do mundo dos nossos desejos. E aí, a gente tem que observar o sentimento que está dentro da gente diante desse fato que está fora dos nossos desejos. Observar esse sentimento. Nunca apontando para o outro. A primeira aula que eu dei aqui foi sobre apontar para o outro, certo? O exercício do espelho. Nunca apontando para o outro, dizendo a culpa da minha raiva é o estagiário. Aí a gente não vai tirar um bom resultado do exercício. Sempre tem que fazer o exercício do espelho, apontar para a gente. Eu sinto raiva do estagiário, mas a raiva que eu sinto, na verdade, é de mim mesmo. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Pronto. Fazendo isso, a gente atinge o objetivo transcendental daquela experiência. Então, dizer fora da caridade não há salvação é uma informação limitada. Porque quando eu faço caridade, ainda é aquilo que eu quero. Mas é bom e mostra uma coisa boa. Mas o universo nos traz outros fatores para a nossa transcendência, que não da realização dos nossos desejos. E aí, quando eu perguntava para a garota, qual é a missão da sua vida? Ou a missão desse momento da sua vida específica? Ela dizia, fazer o bem, fazer a caridade. Essa é a missão da minha vida, ela dizia. E eu respondia para ela, não é não. A missão isso é o seu desejo. A missão da sua vida, uma das missões é transcender a sua própria arrogância. Isso é a missão da sua vida. É você com você mesmo. Nesse caso de hoje, transcender a sua própria arrogância através do estagiário. E aí, o que os Vedas dizem? Qual é a missão da vida de todo mundo? Resultado: não há missão. Não há missão.
Eu não vim aqui para realizar algo. Eu posso ter o desejo de realizar algo, mas eu vim aqui para ampliar a minha consciência, tornar a minha consciência mais transcendental. E para isso, eu vou trabalhando com o que me é dado, dia após dia. Certo? O Paulo levantou a mão aí. Levantou a mão virtual, né? A Dani vai me mostrando aqui. Ô, Marcelo, tem uma colocação do professor Hermógenes, eu não lembro as 4. Aceito, entrego, confio. É mais ou menos por aí, é aceitar Falta agradeço. O que o universo traz para a nossa vida. Faltou o agradeço aí. Olha, entrego, fala de novo aí, entrego, confio. Entrego, confio. Eu não estou lembrando das 4, mas sim, entrego, confio e no final... Aceito. Aceito. Faltou aceito. Obrigado. E agradeço. Não, Ho oponopono, isso aí? É o Ho oponopono. Isso eu acho ótimo, maravilha. Perfeito. É isso. É ficar observando tudo que o universo nos dá, dia após dia. A missão está aí. Está aí. E Marcelo, outra colocação de um espírito chamado Emmanuel, que foi guia do Chico Xavier, ele nos fala que nós temos que perdoar aqueles que o Criador colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso aprendizado. Então, nesse caso aí, o estagiário poderia ser considerado um instrumento para que essa pessoa melhorasse, evoluísse. Com certeza. Ele é isso. Ele é exatamente isso. Não tem nada a mais do que isso nele. É só isso. E esse conceito de perdão em relação aos Vedas é o seguinte: o ato de perdoar é uma coisa boa. É claro que é. Mas os Vedas dizem o seguinte: quando a gente diz eu perdoo fulano, ou eu perdoo, sei lá, uma nação, ou uma empresa, ou alguma coisa, quando a gente perdoa alguém, a gente está considerando o erro no outro. Fulano está errado, mas eu o perdoo. Mesmo que seja algo óbvio, assim, escancaradamente errado. Fulano cometeu um estupro. Então, fulano estuprou, ele está errado, mas eu o perdoo. Fulano cometeu um roubo, então fulano está errado, eu o perdoo. Essa atitude de perdoar mostra que a gente considera algo como errado. E isso é bom, mas pode ser além disso. Quando a gente está o certo e o errado, ainda está restrito ao nosso quadradinho. São as coisas que eu considero certo e que eu considero erradas. Isso ainda está no mundo da minha restrição mental. Mesmo que seja uma coisa, para nós, obviamente errada, como um estupro ou um roubo. Mas, mesmo assim, ainda está no nosso mundo pequeno de certos e errados. Quando a gente vai ampliando a consciência, a gente vai vendo que não há erro. Tudo existe na linguagem dos Vedas, né? Que eu evito falar a linguagem dos Vedas aqui, porque a gente tem pouco contato com isso, né? Uma reunião por mês. Mas tudo é Brahman. Tudo é Brahman. Tudo é o infinito. Como se fosse, tudo é Deus. Tudo é Deus. E a sua única missão, a sua única meta na vida
é engrandecer a sua consciência para sair do seu quadradinho mental e se tornar você a consciência divina. Então, nessa consciência divina, não há erro. Não há erro no estagiário ter sido colocado de frente para essa menina. Ele não está errado. Não há erro de um nazista ter torturado o judeu. Não há erro de um romano ter crucificado Jesus Cristo. Não há erro do nosso planeta não ser transcendental. Existe, isso sim, o cenário adequado, o que nós precisamos para a nossa transcendência. O cenário adequado para essa garota da empresa é o estagiário. Mas pode ser que o cenário adequado para mim não seja o estagiário, sejam outras coisas que eu posso até considerar como um erro. Vamos supor que eu seja muito apegado à matéria, e aí eu sofro um roubo. Eu fico com muita raiva de quem me roubou. Olha o dedinho, tem que ficar para mim. A raiva não tem que ser para aquele que me roubou. Quando eu considero tudo como fazendo parte da consciência divina, que é a minha consciência, eu volto o dedinho para mim e vejo que a raiva é de mim comigo mesmo. Eu estou com raiva porque perdi um bem que eu considerava meu, que foi roubado. E eu culpo alguém por ter roubado esse bem. E coloco nele a minha raiva. Mas a raiva, na verdade, é sobre mim mesmo, sobre o meu sentimento de posse sobre aquele bem. Ou sobre o meu pequeno mundo conceitual de certos e errados. E eu julgo que roubar é errado. E condeno um ladrão por roubar, por ter feito algo errado. E sinto raiva dele. Na verdade, a minha raiva é sobre mim mesmo, que o meu princípio conceitual de erros e acertos foi ofendido. Então, vendo por esse modo, no universo, em tudo, não há erro. Não há erro. É tudo um processo para a nossa transcendência. Não há erro em nada, nem em doença, nem em pobreza e nem em conflitos. Tudo isso faz parte do mundo da dualidade. Dualidade negativa, doença. Dualidade positiva, saúde. Todo mundo da dualidade pertence no que os Vedas chamam de Maya, o mundo da ilusão, o mundo daquilo que não é. Então, quando eu perdoo alguém, eu ainda estou com a consciência em Maya, ainda estou com a consciência na dualidade, e coloco o outro na dualidade negativa, mas eu o perdoo. É bom, mas pode ser melhor. Quando a gente atinge a consciência da unidade. Então, consciência da unidade, não há erro. Não há o que se falar em perdão. Mas quando a minha consciência ainda está na dualidade, a gente ainda fala de perdão. Então, onde eu quero chegar para concluir é: o ato de perdoar é elevado, mas ainda está no conceito da dualidade. O ato de que tudo existe para a minha transcendência faz parte da consciência da unidade, que os Vedas chamam de consciência de Brahman. E aí não há o que se falar em perdão, não existe nem esse conceito, porque está tudo certo. Marcelo, tem duas mãozinhas levantadas. É o Paulo e o Hernandes. Não, Paulo é você, o Hernandes. Não, ele também. Ah, você e o Hernandes, tá. Então o Hernandes primeiro, que é funcionário público estadual, não é isso? Hernandes? Mas enquanto ele abre o microfone, você pode falar você, Paulo. Ô, Marcelo, dentro desse conceito de dualidade, né, que você está falando, a gente vive num mundo de causas e efeitos, onde
efeitos se ajustam às causas, através do que no Espiritismo a gente chama de lei de causa e efeito, e nos Vedas, no hinduísmo, é chamado, não sei se é exatamente correto, de Karma Yoga. Você poderia falar para a gente sobre o que é Karma Yoga? Karma é uma palavra em sânscrito que significa simplesmente ação. Ação. É só isso. É ação. A verdade, a palavra é karman. Karman. Mas, por causa de algumas coisas do sânscrito, a gente fala de karma, que também está certo, né? Aqui, no Ocidente, a gente entende karma mais como a consequência da ação, sabe? Se eu faço uma ação, isso gera uma consequência. Aqui no Ocidente, a gente dá a palavra karma, isso, a consequência da ação. E muitas vezes, a maioria, quando a gente usa a palavra karma aqui, a gente dá uma conotação negativa, uma consequência ruim de uma ação, certo? Ok, isso é só definição de dicionário, não tem problema nenhum. Mas, então, nos Vedas, karma é ação. Karma Yoga é a gente transcender, atingir, engrandecer a nossa consciência, atingir a consciência de Brahman, a consciência divina, consciência da unidade, através do nosso mundo das ações. É isso. A gente vai aplicando as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que são as ações, são os karmas, para a nossa transcendência. Então, esse caso do garoto estagiário sobre a chefe dele é uma coisa que acontece no mundo das ações, não é? O garoto aconteceu de fato no trabalho dela, pertence ao mundo do karma dela, ao mundo das ações. E daí os Vedas dizem que isso é karma yoga. Quando ela diz, a minha ação de fazer caridade na pracinha, eu vou buscar a transcendência fazendo uma ação de distribuir flores para velhinhos da pracinha. Isso é uma ação que ela está fazendo. Se é uma ação, faz parte do estudo de Karma Yoga. Por exemplo, o que não seria Karma Yoga? Quando eu explico aqui o que é a consciência da unidade, o que é o infinito, o que é Brahman, o que é a consciência divina, isso é uma coisa mais conceitual. E não está relacionada, em princípio, ao nosso mundo das ações. Então, não seria um assunto de Karma Yoga. É isso, Karma Yoga é isso. É a transcendência relacionada ao nosso mundo das ações, do dia a dia. O Hernandes voltou com a mãozinha. Eu me embaracei com o microfone, mas cheguei lá. O expositor falou interessante aí, que a raiva, o ódio, a mágoa, recai sobre nós, e não sobre o alvo que nós supunhamos. No trabalho de desobsessão, é comum você dialogar com o espírito e ele não aceitar a sua argumentação, nunca aceita. Ele está sempre com a razão. E quanto mais intensa for a raiva desse espírito, a vibração dele, pior ainda. Então, eu costumo fazer um joguinho com ele. Digo, eu vou jogar na parede a mão cheia de lama. Você observa isso? Sim. Então, você observa bem. Antes de sujar a parede, sujei o quê? As mãos. Aí para levar ele. Então, o ódio, a raiva, antes de atingir o alvo, nós próprios somos esse alvo. Então, o que o expositor falou está dentro disso. Qualquer que seja a nossa ação em relação a outrem, pode ser positiva também. O bem, nós fazemos primeiro a nós mesmos, quaisquer que sejam as ações, para depois chegar ao alvo. Seria isso? Perfeito, perfeito. Isso é o exercício do espelho. O exercício do espelho é sempre você observar você mesmo. Perfeito, perfeito. Esse negócio da mão e da lama, eu gostei tanto. Eu vou adotar isso também. Com certeza.
esse exercício do espelho, que foi o assunto da nossa primeira aula, que deve estar gravado aí no YouTube, né? No canal do Itamar. É o primeiro ponto para o estudo dos Vedas. É a gente observar sempre a gente mesmo. Porque a nossa missão está, acima de tudo, com a gente mesmo, e não com o mundo. Pode até acontecer da gente fazer o bem para o mundo, mas a gente nasceu para a gente mesmo, para a nossa expansão. Então, se a gente não observar a gente mesmo, nada vai adiantar a gente ter nascido. Então, esse negócio de sujar a mão primeiro, eu gostei muito disso. Você tem que observar a sua mão suja. E é exatamente isso, Hernandes. Eu passei muitos anos da minha vida, uns 15 anos, trabalhando com desobsessão, até mais do que 15. Não parece não, mas eu sou velho já. E era tão legal, eu sinto saudade da desobsessão. Eu fazia desobsessão em alguns centros espíritas. O último centro espírita que eu participei para fazer desobsessão foi lá de Mistrael, antes do Meyer. E era tão legal, as segundas-feiras. Os espíritos, eles sempre são assim mesmo, como você falou. Eles chegam e são raivosos, tudo. Mas também tem os tapeadores, os que fingem que estão bonzinhos e que não são. Tem tudo na desobsessão. Eu me divertia tanto, era tão legal. Parceiro, você falou em Mistrael, eu passei lá 10 anos, belos 10 anos de minha vida. Eita! Na Ramati, 17, mas 10 concomitantes com Mistrael. Bela lembrança. Quem sabe tenhamos nos encontrado lá e não nos lembramos disso. Trabalhei com o Werneck. O chefe de lá era o Wilson, na época, seu Wilson. O Wilson à noite, mas tinha o Oswaldo de manhã e tinha o Werneck também. Ah, todos viu? esses. Que legal. Trabalhei belos 10 anos lá. Talvez tenhamos nos encontrado lá e agora nos revendo. Você agora é meu mestre, eu sou seu discípulo. Viu? Beleza? Só que eu tinha cabelo preto. Eu estou com dois mestres aí. Eu estou rico, 2 mestres. Você e o doutor Ribeiro. E Paulo agora está me se avorando de meu mestre. Que beleza! Ô, discípulo bem-sucedido, obrigado. Valeu. Que bom, que bom. Então, é isso, né? Como eu só ia à noite lá no Mistrael, eu só conhecia o seu Wilson. Mas é isso. É isso. Mas que bom. O trabalho com a desobsessão ensina a beça a gente, né? Foi muito bom. Muito bacana eu ter participado desse trabalho. E a minha mãe sempre incorporou, desde que eu sou pequenininho. Então, eu fazia desobsessão até com a minha mãe também. Ela incorporava espíritos até que eram meus próprios obsessores. E foi bacana trabalhar com os meus próprios obsessores. Foi bom. Foi bastante bom. Né, Paulo? Você ia falar alguma coisa aí? A Norma chegou agora, né, Norma? Sempre com a imagem da Grécia aí. Tá mudo. E tá mudo. Você tem que abrir o seu microfone. Boa tarde, querido. Eu hoje fiquei enrolada aqui em casa, tive problemas, por isso que entrei mais tarde. Aí não cumprimentei para não atrapalhar. Que bom. Mas estou acompanhando aqui Viu? os ensinamentos. Que bom, que bom. Então, mas uma coisa boa, assim, dos Vedas, é que eles oferecem um outro modo de pensar. Então, é interessante mesmo, no estudo dos Vedas, que a gente não fique comparando os Vedas com as nossas crenças que nós já conhecemos. Porque, senão, não é que isso seja ruim, mas vai limitar um pouco o efeito dos Vedas sobre nós, sabe? Os Vedas, eles tratam de um assunto, o eu. É o estudo do eu. Então, e faz na gente uma mudança interna, uma mudança de como a gente enxerga o mundo. Isso que eu falei hoje sobre essa garota e o estagiário dela. Você vê que uma pessoa que tem essa consciência, ela vai enxergar o mundo de uma outra forma. Ela vai pensar, o mundo existe para a minha transcendência. As coisas boas e as coisas que eu julgo ruins existem para a minha transcendência. O sol nasce ali e se põe ali para a minha transcendência.
O estagiário existe para a minha transcendência. Uma doença que eu tenho existe para a minha transcendência. Nada existe que não seja para a minha transcendência. Uma pessoa que pensa assim, ela entra numa onda de integração. Ela se integra a tudo. O objetivo dos Vedas é isso, é a consciência da unidade, a minha integração com tudo. Isso é Brahman, é a não separação, é a consciência do infinito. Sem essa visão, a menina vai condenar o estagiário. Isso é uma ideia de separação. Quando eu perdoo alguém, ainda é uma ideia de separação, porque eu considero outra pessoa que está no erro. Os Vedas, eles vão transformando a nossa cabeça e a gente começa a fazer uma consciência de unidade. De unidade. Então, tudo na nossa vida a gente começa a ver de forma diferente. E você observa que no caso dessa menina, se ela já tivesse a consciência do Vedanta, viria o estagiário com todas as limitações dele e ela não sofreria. Ela não sofreria, ela não teria raiva. Ela, até pelo contrário, poderia até ficar feliz com a nova oportunidade dela de transcendência. Ela viveria uma vida mais feliz, mais suave, mais em paz. Você vê que ela, quando sente raiva do estagiário, essa raiva, no início, é só um pensamento, mas a raiva gera doenças físicas, gera dermatite seborreica, gera gastrite, gera queda de cabelo, gera muitas coisas ruins. Quando você vai tratar aqui a sua gastrite no médico, o médico te dá um remédio e cura a sua gastrite. E aí você diz, estou curado. Os Vedas, através do Ayurveda, dizem assim, não, você não está curado. Você está curado apenas da gastrite. Mas a causa que te levou à gastrite é espiritual. Você com você mesmo. É a sua não consciência da unidade. Isso te gerou a raiva que te gerou a gastrite. Então, curar a gastrite não é a cura. A cura é curar você mesmo. Porque o médico vai te dar, a medicina da gente é repressiva. Ela reprime uma doença, reprime os sintomas, mas não combate a causa. Você vai combater a gastrite, mas uma outra gastrite aparecerá, ou então outros sintomas de raiva no seu corpo. Quando a gente combate a causa, que é sempre, sempre, sempre espiritual, você atinge a verdadeira cura. Então, é a medicina preventiva, certo? Então, os Vedas, eles também fazem esse papel de medicina. Você estuda isso na parte de Ayurveda dos Vedas. Ayurveda, que é a parte de medicina dos Vedas. Mas é sempre uma medicina preventiva. Olha só, como nós agora estamos na fase decaída do nosso planeta. Os Vedas dizem isso também. A gente chama essa fase decaída de Kali Yuga, que é a fase que a gente é mais materialista. Olha só, quantas pessoas pagam por uma medicina repressiva? Pagam caro por uma consulta de um médico. Quantas pessoas pagam para ter esse conhecimento que tem uma medicina preventiva, uma medicina espiritual? Não pagam nada. Quase sempre é de graça. E poucas pessoas se interessam. Isso faz parte da nossa época atual. Mas a verdadeira cura da gente é da gente com a gente mesmo. Por isso que o Vedanta, ele sempre diz, o objetivo do Vedanta é o estudo do eu. Do eu. E tudo existe para mim. Certo? Paulo levantou a mão. Oi, Marcelo. Aquele que é o mentor do nosso grupo, Paulo de Tarso,
ele escreveu, e está dentro da Bíblia, né? As chamadas epístolas ou cartas de Paulo. E ele fala aqui, em uma delas, que é a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Em tudo. Isso. Aí ele fala assim: devemos ser gratos pelas bênçãos que desejamos, tanto por aquelas que nos vêm, independente da nossa vontade, e que estão além da nossa capacidade atual de compreensão. Beleza. Perfeito. Maravilha. Perfeito. É isso. Adorei. Perfeito. Exatamente. É isso aí mesmo. É isso aí. E os Será que Paulo era vedantino? sei lá. Pode ser sim. Porque e os Vedas dizem o seguinte, para gente, mas aí além de Karma Yoga, o objetivo dos Vedas é Brahman, que é a própria unidade. Quando a gente fixa a nossa consciência em Brahman, que é a unidade, é o infinito, como se fosse Deus. Tudo se resolve dentro da gente. Quando a gente foca na ação, somente na ação, nada se resolve. A gente tem que focar o nosso pensamento em Brahman. Então, olha só para lembrar que o que é Brahman. Aquela parábola da onda e do mar, se lembram? A onda é como se fosse o eu separado. Marcelo. Eu sou a onda, um ser separado. Estou colocando a mão até fazendo meu contorno aqui, certo? Existe outra onda, existem as outras pessoas, os outros mundos, os bichinhos, tudo, são outras ondas. Mas o que é a onda, na verdade? A onda, na verdade, ela é água. É o oceano. Então, a onda, ela é uma onda ou ela é oceano, ou ela é água? A onda pode dizer, não, eu sou onda. Ou pode dizer, eu sou água. Porque quando a onda se desfaz, é água. E quando a onda cresce, é água do mesmo jeito. A consciência da separação faz a gente dizer, eu sou Marcelo. A consciência da unidade vê tudo como água. Isso é Brahman. Tudo é essa água. E nada existe que não seja a água. Quando a onda diz, eu sou onda, isso é uma ilusão dela. Ela se acha onda, mas, na verdade, ela é água. Então, tudo é água. Essa ideia da inclusão, ela diz respeito a essa coisa de água. Deixa eu só falar uma coisa que está acontecendo no mundo atual. Essa ideia de antirracismo, racismo, homofobismo, machismo, essas coisas. Isso é uma ideia de inclusão nova que está acontecendo, né? É óbvio que eu incluir pessoas de outras cores, pessoas de outro sexo, pessoas de outras opções de tudo, isso é uma forma de inclusão. Mas eu pergunto para vocês, aonde está nesse processo o que não é inclusão? Esse processo que está acontecendo no mundo é uma coisa boa? Claro que é. Mas vocês não estão percebendo que isso ainda gera uma coisa de muita raiva, de muito ódio? Assim, gera uma discussão e um grau de julgamento absurdo entre as pessoas? Por que isso acontece? Uma pessoa que inclui nela pessoas de outras raças, isso é inclusão. Mas vamos supor que o fulaninho ali, o Joãozinho ali, seja um racista. Então, as pessoas, elas condenam aquele Joãozinho ali que é um racista. Condenam.
falam mal, cancelam nas redes sociais e ficam com raiva daquele Joãozinho ali por ele ser um racista. Ou ficam com raiva do Zezinho, porque o Zezinho é um homofóbico. Então, as pessoas incluem no seu sistema outros sexos, outras raças, mas não incluem o Zezinho racista e o Joãozinho homofóbico. Muito pelo contrário, os condenam. Isso não é inclusão. Essa condenação ao Zezinho e ao Joãozinho, isso gera uma consciência de separação, gera raiva. Essa raiva é destrutiva. Então, isso que o mundo está chamando de consciência da integração, não é bem integração. Seria integração se a gente incluísse também aquele que é racista, se a gente incluísse também aquele que é homofóbico, se incluísse também aquele que é machista. Porque se eu, por exemplo, eu sou a favor de incluir todas as raças no meu sistema, Marcelo. Eu sou a favor de incluir todas as opções sexuais no meu mundo conceitual. Mas eu não incluo aquele que não aceita isso. Então, você percebe que ainda estou no meu quadradinho mental. No meu quadradinho mental tem o conceito de certos e errados. E no meu quadradinho mental, o certo é incluir todas as opções sexuais e todas as raças. Isso é o certo para mim. E eu vou acolher todos aqueles que estão compactuando com os meus conceitos de certos e errados. Mas aqueles que estão excluídos desses conceitos, eu condeno. Então, eu aceito como certo a liberdade de opções sexuais. Beleza. Mas o Zezinho, ele não aceita isso como certo. Então, eu condeno o Zezinho. Você percebe que eu ainda estou na restrição mental? E que eu não evolui nada? Eu só estou aceitando para mim pessoas que pensam como eu. Mas o Zezinho, ele pensa diferente de mim. Então, eu não o incluo. Isso não é bom. Isso gera ódio, gera gastrite, gera dermatite seborreica e outras doenças mais. Então, esse mundo que está acontecendo agora, ele não é um mundo inclusivo, como as pessoas julgam ser. Não é. Seria como se, na época de Jesus, ele não incluísse no seu sistema os romanos. Mas ele incluía. Ele não considerava, Jesus incluía no seu sistema todo mundo. Tanto é que ele chamava para ele qualquer pessoa. Ele chamava uma prostituta para ele. Agora, prostituta não tem nada demais, né? Mas na época tinha. Era uma coisa muito grave, até punível com penalidades severas. Mas ele chamava para ele um cobrador de impostos que trabalhava para os romanos. Eu esqueci o nome do cobrador de impostos. Ele era uma pessoa realmente, de fato, inclusiva. Publicanos. Publicanos. Mas tem um nome que... Mateus. Era Mateus, cobrador de impostos. Então, ele pegava Mateus e acolhia. E falava, não tem problema nenhum. Seria hoje em dia, se Jesus estivesse vivo hoje em dia, ele pegaria um racista e incluiria. Não, você está comigo. Você é racista, você vai ser meu apóstolo, está comigo. Mama, Jesus, um racista? Como assim? Racista não pode. Não entendi. Como assim não pode? Jesus era uma pessoa realmente inclusiva. Então, a consciência da inclusão é a consciência da separação. É o que vai determinar a nossa grandiosidade de consciência. E o mundo de hoje, apesar de se achar inclusivo, não é. A inclusão não tem limites. Tem que ser infinita. Inclusive naqueles que não pensam como eu.
certo? É isso, isso fica para reflexão. Então, os Vedas são isso. Os Vedas são a consciência da unidade. E essa consciência da unidade gera bem-estar e gera a cura da doença também. Gera um bem-estar pessoal, emocional, e gera a cura de todas as doenças. A ansiedade, que o pessoal hoje toma muitos comprimidos para combater a ansiedade, se for vista por um lado espiritual, pode ser facilmente não, pode ser curada sem medicamento nenhum. Com certeza. Né? Faltam 5 minutos que a Dani está me falando. A Dani está ali, ó. E ela está falando que ainda tem algumas mãozinhas separadas, mas escreveu que faltam 5 minutos. Né? Hernandes. Hernandes. Já que falou em Jesus, Oi, Marcelo. Jesus foi muito além. Quando ele pregado na cruz, está escrito aí, ele diz: Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Ali é o limite da tolerância. É. Agora eu pergunto, qual o grau de tolerância da humanidade para que se aproxime do problema dessa inclusão plena? Plena não, o mais tolerante possível. Em que nível está a humanidade e qual a nota que seria dada à humanidade pela situação que se apresenta hoje, hein? Olha, basta a gente olhar o mundo, né? A nota não é tão alta assim. Mas os Vedas dizem que existem os planetas Bhuhu, os planetas Bhuvaha e os planetas Swaha. O nosso é o Bhuvaha, é o planeta do meio. Então, no planeta do meio, planeta médio, é o nosso aqui, da Terra, e junto com uma infinidade de outros planetas do cosmos. No nosso planeta aqui, que é um planeta médio, a nota sempre vai ser mediana. Aqui tem coisas boas e aqui tem coisas ruins. Tem consciências elevadas e tem consciências atrasadas também. Tem o Jesus andando no meio das pessoas ruins. O próprio Krishna, quando narrou a Bhagavad Gita, que é um livro bastante interessante, ele narrou num campo de batalha. Quer dizer, ele falou uma coisa muito boa dentro de uma realidade muito ruim. Nosso, então, é um planeta misto. Misto. Existem planetas muito piores que o nosso. Mas, como disse Masaharu Taniguchi, lá nos anos 30, 40, que é um autor muito interessante, que eu estou estudando bastante agora. É o fundador da Seishono Oye. Então, ele disse que o nosso planeta não é destinado a seres transcendentais. Não é mesmo. Não é. Não é. O Marcelo, você deve saber, o Espiritismo, ele fala também de categorias de mundos, né? Mundos primitivos, mundo de prova e expiação, que é o nosso, mundo de regeneração. Então, está dentro desse conceito, dessa mistura, né? Muito heterogênea, de espíritos muito evoluídos, outros pouco, outros médios. A gente está no planeta da misturinha, mediano. Mas lembrando que nós estamos na era, segundo os Vedas, existem 4 eras. Nós estamos, segundo a maior parte dos autores, tem divergências quanto a isso, viu? Nós estamos na era mais atrasada, que é Kali Yuga, era dos conflitos. Olha só como é que é um exemplo bom da era dos conflitos. Quando a gente está dirigindo no trânsito, aí tem aquela agulha que une 2 pistas em uma. Ali na Presidente Vargas é um horror disso às 6 horas da tarde, sabe? Então, procura visualizar. Tem 2 pistas que se unem numa só. Aí você está entrando aqui e chega na união. Chega na união aqui. Olha o gatinho da Cláudia. Olha o gatinho. Aí você entra... Ah, Cláudia, tá. Aí, Oi, Cláudia. É um mingau. Aí, quando você entra... Como é que é a consciência dos motoristas que estão entrando aqui, que estão saindo da bifurcação e entrando na pista única? Aquela coisa em Y, né? Fica uma brigalhada, todo mundo querendo avançar com o carro, avançar, para entrar no espaço, um carro quase que toca no outro, fica aquele ambiente tenso, para todo mundo cheirar, é a minha vez, é a minha vez, é a minha vez, fica aquele... Esse é o ser humano. Essa coisa irritante, a irritação, esse ambiente briguento, todo mundo... Se fosse um planeta superior,
eu ia chegar numa união dessa de bifurcação e ia pensar, oba, chegou a hora, graças a Deus, chegou a hora de eu conceder a minha vez. Aí todo mundo ia parar, a pista principal ia ficar vazia, porque todo mundo ia esperar o outro entrar primeiro. Não, vai você. Não, vai você. Aí ninguém ia andar, mas ia ser maravilhoso. Aqui não, todo mundo quer entrar primeiro. Todo mundo quer entrar primeiro. E fica... E um xinga o outro. Isso é o ser humano. Isso representa bem o ser humano. Num planeta superior, como eu falei, não. Todo mundo ia falar, oba, uma oportunidade para eu conceder a minha vez. Quando você põe a setinha para virar de pista, o carro que está do seu lado, ele acelera. Num planeta superior, se você botar a setinha, o carro vai diminuir para você entrar na pista. Aqui não, ele acelera para ele passar na sua frente para você entrar atrás dele. Esse é o ser humano. O nosso planeta atrai esse tipo de pessoas. Mas é o nosso planeta. Não há erro nisso. Não há erro nisso. Nós estamos aqui porque essa é a experiência que nós temos que viver para a nossa transcendência.